Queridos, uma noite muito especial. Meu coração está realmente cheio de expectativa para essa noite. Por uma semana, o que nós vamos partilhar aqui, Deus trabalhou dentro de mim de uma forma surpreendente. Que eu possa transmitir tudo o que Ele borbulhou aqui. Talvez o tempo não é suficiente para a gente esgotar o assunto, mas a minha oração nessa noite é que Ele te pegue, da mesma forma que Ele me pegou, porque Deus, Ele fala o tempo todo. O problema é que nós não lemos os sinais. Muitas vezes os sinais para nós são notícias, estatísticas, mas nós precisamos ler os sinais, entender o que o Espírito está mostrando, o que o Espírito está revelando. Amém? Queria que você fechasse teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia. Obrigado, Pai, pelo privilégio, pela honra de podermos nos reunir na Tua casa, casa de oração, para cultuar o Teu nome, para Te adorar, para expressar nossa fidelidade, a nossa honra a Ti. Senhor, e que nesta noite o Senhor possa falar conosco, que a Tua palavra seja uma palavra de alerta, seja uma palavra de direção, seja uma palavra de correção, de cura, de libertação, mas que ela venha como essa espada penetrante que nos marque nessa noite, que o Senhor possa realmente manifestar neste ambiente, nessa noite, que a Tua voz seja audível, que nós tenhamos a plena convicção e a certeza absoluta de que é o Senhor quem está falando com seus filhos. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero refletir um pouco sobre o acontecimento lá de Brumadinho. Nós tivemos anteriormente a queda lá da barragem de Mariana. E eu quero pensar algumas coisas aqui daquilo que Deus foi destilando no meu coração. E primeiramente eu quero passar aqui algumas informações e levar você a pensar conforme eu pensei. As reportagens têm trazido que nós temos aí no Brasil aí algo em torno de 20 mil barragens. Dessas 20 mil, 3.300 estão trazendo preocupação agora para as autoridades. Algumas com umas trincaduras, rachaduras, sem manutenção ao longo do tempo. E 3.300 estão assim, inspirando muito cuidado. E dessas 3.300 tem em torno de 200 que estão em estado muito crítico. E nós acompanhamos, nós sabemos que tanto Mariana quanto Brumadinho foi um desastre que teve efeito impacto econômico, ambiental, social e humano. Teve muita dor, choro, perda e morte. Trouxe uma comoção nacional de indignação. Mas, principalmente agora, essa de Brumadinho, vendo as notícias e nos devocionais da manhã, orando ao Senhor, pensando naquelas vidas, naquelas famílias que perderam tudo, eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Quais são os erros? Quem errou? É culpa de quem? Podia ser evitado? Houve treinamento? A sirene tocou? Os processos estão corretos? E eu sei que você também deve ter feito algumas. E a gente na hora fica mal, fica indignado com o que aconteceu. E todos nós, unanimemente, nós vamos virar os olhos e dizer que a presidência da Vale é a culpada. Eu sei que você pensou isso, eu pensei isso. Mas antes da gente
trazer isso para a mensagem, eu queria fazer de você agora ou um funcionário da Vale, lá em Brumadinho, ou um morador lá da cidade, ou um empresário que tinha um comércio lá na cidade. Qual seria a sua atitude? Sempre com aquela notícia que, olha, tem uma barragem ali em cima da gente, que não está muito bem, que a qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Por que eles não fizeram nada? Ninguém deu um grito, nem quem trabalhava lá, nem quem participava do treinamento e que fazia aqueles ensaios, que no ensaio viu que a sirene não tocou, mas nunca gritou. Por que as autoridades da cidade, prefeito, vereador, não fizeram nada? Não cobraram uma inspeção, um relatório, um laudo? Por que um comerciante de peso, às vezes importante na cidade, não se levantou e diz, olha, temos que averiguar isso aí? Por quê? Porque todos nós, no fundo, nós somos coniventes quando estamos ganhando. A Vale paga altos impostos para a cidade. Isso fecha os olhos das autoridades, do prefeito, dos vereadores, do governo federal. O comércio da cidade que vive da injeção desse dinheiro, dos funcionários, milhares que trabalham lá e ganham bem, e que movimentam o comércio, fecha os olhos. Porque vai tudo bem. Aí depois acontece, o que nós fazemos? A Vale é culpada. Ela é culpada. Porque negociaram algumas coisas que não podia negociar. Algumas etapas que não podia queimar, queimou. Mas eu fico imaginando que não importava se eu ou você morasse lá, ou se eu ou você trabalhasse lá na Vale. Eu ou você ser um alto funcionário do lado do diretor-presidente lá. Talvez pelo meu cargo, pelo meu alto salário, eu fazia vista grossa. Não é assim que a gente se comporta? É porque a gente acha que não vai acontecer, está tudo bem. E eu, imaginando todas essas coisas e orando, momentos de tristeza, aquele choro, aquela angústia por dentro. E eu comecei a falar, Deus, o Senhor tenha misericórdia das famílias, o Senhor tenha misericórdia agora, como que essa cidade vai se levantar, sobreviver. E nesse momento o Senhor falou assim, está preocupado, mas no Brasil não tem só 20 mil barragens, no Brasil tem 210 milhões de barragens. Eu falei, como assim? Quantos são os habitantes do Brasil? 210 milhões. Falei, então, são todos uma barragem. Nossa população, nós somos uma barragem. Que barragem é essa, pastor? Queria que você abrisse em Mateus, capítulo 15. Eu quero ler do 15 ao 20 como base. Nós vamos usar a barragem de Mariana, a barragem de Brumadinho, para aquilo que Jesus explicou, falou para os discípulos a respeito de uma parábola que ele tinha contado. E Mateus 15, eles perguntam assim, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Jesus estava dizendo, olha, o povo não entendeu, mas vocês caminham comigo, vocês me conhecem, vocês sabem o que eu estou fazendo, até vocês não entenderam ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? Jesus, ele tinha contado uma parábola, porque os religiosos viram ele ali se alimentando, ele e os discípulos sem lavar as mãos, e era um costume em Israel lavar as mãos. E aí Jesus então dá essa tirada, dá essa metanoia neles, dizendo: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque é o que sai do coração. Queria que você abrisse em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Diz assim Provérbios 4, 23. Sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre algumas coisas, sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Algumas versões, dele procedem a saída da vida. O que é a saída da vida? As coisas mais importantes saem do coração. Amém? Eu quero fazer um paralelo entre a represa lá de Brumadinho, de Mariana, e o nosso coração. O que tinha naquela represa? Nós ouvimos até aprender de tanta reportagem. Eles chamam de rejeitos. Rejeitos, na verdade, é um material tóxico. É o lixo do ouro que eles garimparam. O ferro, a bauxita e tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é descartável, aquilo que não compensa beneficiar, é tratado, é chamado de rejeito. E é então depositado nesse grande dique que eles levantam ali, e eles vão depositando ali, de todo dia, milhares e milhares de toneladas, e então rejeito é o descarte da exploração, é o lixo. Você olha, parece, tem hora que algumas barragens, e na reportagem, até pela lama que estourou, que ela é bem carregada de água, mas ela está contaminada. Mas podia fazer uma sangria e deixar escoar a água para a lama secar. Não pode, porque a água, ela ia contaminar onde ela passasse. Por isso eles armazenam ela. E o meu e o seu coração? E nós? O que tem de tóxico aqui dentro? Aí dentro? O que nós vamos armazenando dia após dia? Uma decepção, uma mágoa, uma tristeza, uma palavra dura, uma palavra contrária, uma acusação indevida. E nós vamos guardando e armazenando, e fazemos, vamos colocando pedra, mas à medida que vai entrando o rejeito, nós vamos aumentando o paredão e queremos cercar aquilo, mas tem um problema. É uma bomba, igualzinho era lá. A qualquer hora isso pode estourar. E o dia que estoura, ele causa dor, choro, morte, separação. Ao nosso redor nós ferimos, nos somos feridos, ferimos tanta gente, machucamos outros, outros morrem, matamos outros na nossa vida. Por quê? Por causa do material tóxico, dos rejeitos da nossa vida. Nós somos um diamante na mão do Senhor, somos imagem e semelhança dEle, mas nós vamos guardando, e Jesus disse: olha, o problema é o que sai do coração. O problema é aquilo que vem lá de dentro, não é o que entra. Problema, não tem problema você comer sem lavar a mão, porque isso entra e tem o próprio lugar de escape, tem o próprio lugar de saída. Mas o problema é o que você guarda, é aquilo que se torna tóxico dentro de você, e você vai formando uma barragem, você vai formando uma represa, e você vai armazenando toneladas e toneladas de elementos tóxicos dentro de você.
E o problema não é você. Você adoece, você entristece, você cambaleia, você se isola. Os sintomas vão falando, mas você ainda está conseguindo represar, você ainda está conseguindo reter, você ainda está conseguindo, mas aquela barragem vai sendo tão bombardeada, tão minada, que de repente ela estoura. Segunda coisa que, olhando para as barragens, nós vimos. Nós vimos avisos. Quando Mariana estourou e fez aquele estrago, aquela devastação, 19 pessoas morreram. E foi uma destruição ambiental, econômica gigantesca. Acabou com uma cidade. Então veio um aviso para Vale, para a cidade, toda a cidade que está em volta de uma barragem, para todos os moradores, para todas as autoridades. E ninguém fez nada. Provavelmente quem morava ali em Brumadinho olhou aquilo, ficou perplexo, ficou entristecido, ficou chocado, mas é aquele ditado: aqui não vai acontecer. E você entra numa tranquilidade. Mas vem um aviso. E nós? Como nós somos avisados das coisas que estão para acontecer na nossa vida? Né? A palavra diz que as mulheres são fundamento, alicerce. Então elas sentem o vento contrário primeiro, e às vezes elas avisam o marido: olha, não faça, não compra, não venda, não vá, não seja sócio desse, e não fala isso, não. Mas quando aquela represa estoura, nós ouvimos a pior frase que pode ter existido, que a maioria ouviu: não te falei? Eu te falei que a barragem ia estourar. Elas falam isso. Hoje, talvez olhando quem sobreviveu, olha, nós somos avisados. Mariana deu um grito: olha, pode acontecer. E agora aconteceu lá. E quem está morando ao redor de qualquer outra barragem, não só de rejeito, de mineração, mas barragem hidrelétrica que está abaixo dela, precisa cobrar um posicionamento das autoridades, precisa policiar, precisa exigir um treinamento para ter uma possibilidade de um escape. Mas sabe qual é o conceito? Hoje, lá em Brumadinho, estava vendo, acho que foi no Esporte Espetacular. Hoje foi reaberto o museu, lá em Brumadinho. É um lugar, eu nem sabia que tinha, muito lindo. Vem estrangeiros, vem gente do mundo inteiro. Eu não sabia nem que existia aquilo. E hoje é aberto, e cheio de gente, como se nada tivesse acontecido. Entrevistou o presidente do museu, ele falou: olha, hoje, e paga para entrar, e não é barato. Falou: hoje ainda não vai ter a carga total de visitantes, porque o pessoal ainda fica assim meio receoso, meio temeroso, mas daqui 3, 4 domingos tudo volta ao normal. Sabe? Mas vem os avisos. Na minha vida e na sua vida, muitas vezes Deus permite, pela misericórdia, pela graça dele, um sinal, seja no nosso físico, na saúde, uma dorzinha aqui, uma dorzinha, te avisando: olha, cuida, zela, porque eu quero te dar um livramento ali na frente de algo pior. Mas a gente faz vista grossa, a gente acha que não vai acontecer, a gente acha que aquilo não vai romper, que aquilo é só um vazamento, é só uma rachadura, está tudo bem. Eu queria que você abrisse em Provérbios 29, 1. Estamos falando de aviso, sinal. Olha o que Salomão escreveu. Isso é uma bomba atômica na nossa vida, relapsa. Nossa vida de achar que não vai acontecer. Nossa vida de achar que qualquer hora essa barragem não vai explodir, não vai rodar tudo, vai matar muita gente, eu vou ser ferido, eu vou ser morto. Aqui Salomão está dizendo algo da parte de Deus. Diz assim:
O homem, o gênero humano, que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Na Bíblia Nova, Viva, ela é bem direta, está escrito assim nessa outra versão: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente de repente, e não haverá recuperação para ele. Avisos são dados. Às vezes aquela pessoa que flerta com o pecado, não vai acontecer. Deus manda um aviso, ele ouve uma mensagem, ele ouve uma pregação, na hora ele é tocado, ele sente um remorso, mas não gera arrependimento suficiente para ele abandonar, e como ele não foi pego, e como aquilo não veio à luz ainda, ele continua fazendo, mas o aviso veio. E Deus aqui está usando Salomão para dizer: olha, aquele que muitas vezes é repreendido, mas endurece o coração, ele vai ser destruído sem que haja remédio. Sabe aquilo que a esposa fala para nós, maridos? Não te falei? Deus vai olhar para nós e falar assim: eu avisei. Quantas vezes, meu filho? Eu falei. Você ouviu e deu as costas. Não faça, não vá, não passa por esse caminho, não bota os olhos nisso, tira a mão disso. A gente vê todas as quedas que tem aí no casamento de adultério. O adultério, o divórcio, ele não começa, não, ele começa lá no coração. Jesus aqui respondendo para os discípulos falou que desse coração, das fontes da saída da vida, é que procede o adultério, que vai originar no divórcio. É uma olhada, é um bate-papo, é uma saída, e alguém vê, irmão, não faça isso, irmão, muda o caminho, irmão, não faça isso. E Deus, a palavra veio no secreto, só você que está sabendo que Deus está falando, e você não ouve, e aquilo de repente, por quê? Vai estourar, porque teve a origem lá, a barragem agora não vai suportar, vai derramar, vai matar seu casamento, vai acabar com seus filhos, vai acabar com a sua família, vai acabar com o seu ministério, porque eu não ouvi o aviso, eu não ouvi a sirene. Terceiro, a barragem lá, quando 3 dias depois eles mostraram as câmeras da própria Vale, que gravou em cima da ponte, você vê nitidamente que a água foi minando um pouco da base dela, e aquela terra foi se movendo, e aquilo já fez um buraco, e de repente aquela brechinha, toda aquela lama já desceu de uma vez, aquele rompimento aconteceu. E eu aprendo aqui que na minha vida e na sua vida, é a nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio. O coração vai enchendo, de repente a barragem põe para fora. Porque da boca procede raiva, ódio, pecado sexual. Jesus em Mateus 12:34, você não precisa abrir, ele olha para os religiosos e diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É Jesus falando, repreendendo, falando com os sacerdotes religiosos que estava tudo em volta dele. Vocês são como uma cobra, vocês falam de algo que não é verdadeiro, porque o coração de vocês está cheio de malícia, está cheio de maldade, cheio de raiva, mas isso uma hora vai explodir. E quando é que a nossa boca é essa barragem que rompe? Quando ela não aguenta mais, quando ela entorna. Sabe aquele que chega e fala: meu irmão, eu preciso falar, não aguento mais, ele não aguenta mais, porque é tanta pressão que encheu lá dentro, que está tudo contaminado, a barragem já está tremendo, ele está vendo que está ruindo, está trincando, e aí ele chega: eu não aguento mais.
E aí ele, né? O marido estoura em cima da esposa, a esposa estoura em cima do marido, os pais estouram em cima dos filhos, os filhos estouram em cima dos pais. E olhando para mim, para você, e olhando para Brumadinho, a única diferença é a quantidade de lama. Nós vamos ter um pouco menos, mas vai acontecer a mesma coisa. Vai rodar, vai fazer uma devastação. Nós temos que cuidar do nosso coração para não jogarmos lama. Nós temos que cuidar para quem estiver do nosso lado não morra. Nós temos que cuidar. Uma outra coisa que aconteceu com o estouro das barragens, houve uma destruição ambiental, porque aquela toxina, aquele rejeito, ele tem um perigo duplo. Ele contamina e mata. Saiu contaminando tudo, matando tudo. Houve uma devastação, está lá até hoje. Os ambientalistas dizem que nem 30, 50 anos aquela terra vai voltar a ter vida novamente, porque à medida que aquela água agora for secando, vai virar uma terra sólida, estéril ali, de 10, 20 metros de profundidade, que é a camada daquela lama, e aquele solo vai se tornar disso. Então há uma destruição ambiental, né? Pessoas tóxicas contaminam o ambiente, tudo que estiver perto. Tem um ditado popular, não muito popular, eu não sei se foi parado de falar, se você já ouviu, né? Ele é bem interessante sobre essa questão dessa lama, do que ela provoca, do que ela contamina. Esse ditado popular diz que pardal que anda com João de barro vira servente de pedreiro. Nessa questão de destruição ambiental, nós ainda, eu e você, nós ainda temos muito de Adão e Eva, mas muito. A transferência da culpa, a transferência da responsabilidade. Adão, foi ela olhou, foi a cobra, tadinha da cobra, olhou em volta e falou: não posso passar a culpa para ninguém, está comendo pó até hoje, rastejando. Então nós somos muito ainda Adão e Eva. E nessa questão do ambiente, eu e você, nós precisamos ser homem, ser aquele ser que assume a culpa e a responsabilidade e diz: o que eu tenho que fazer para consertar? O que eu tenho que fazer para tirar isso do meu coração? O que eu tenho que fazer para limpar essa barragem, deixar ela sustentável, deixar ela protegida? O que eu tenho que fazer? É pedir perdão, é consertar, é me reconciliar. O que eu tenho que fazer? E a lama? A lama fala de duas coisas. A lama fala da incapacidade e da culpa. Você olha aquele lamaçal, na hora vem aqueles homens engenheiros de alto grau, uma empresa da Alemanha que vem para fazer vistoria, e tanto de gente de staff, engenheiro formado, e os diretores, os presidentes de uma multinacional, em sociedade com uma empresa alemã, e hoje o rótulo deles são incapazes. E ainda vão carregar a marca da culpa, de tanta gente que morreu, de tanta devastação. E assim sou eu e você. Muitos de nós hoje não conseguem sair da culpa. E por que isso acontece? E aqui eu quero fazer um paralelo bem interessante com Brumadinho. Por que aconteceu isso em Brumadinho? Nós precisamos ser honestos com Deus, com a gente mesmo, para não ficar carregando esse fardo.
Sabe qual que é a minha resposta e a sua? Não sei. Quanta gente boa morreu lá? Teve funcionário que uma semana antes gravou um vídeo da empresa cantando um hino ao Senhor. É crente. Teve gente que não estava escalado, que não ia trabalhar naquele dia, que recebeu um telefonema de manhã, vem cobrir alguém que faltou e que morreu. Eu preciso dizer, não sei. Quero deixar uma frase para nós aqui. O maior ato de fé é você se curvar diante da soberania de Deus e dizer, eu não sei. Porque adoece a gente. É mais lixo que a gente vai colocando. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Brumadinho? Por que Mariana? Por que o Rio de Janeiro? Por que os garotos lá no clube do Flamengo? Por quê? Quando dizemos eu não sei, eu estou dizendo, está fora da minha área de ação do que eu alcanço. E eu quero mostrar para você um homem que falou isso para Deus. Isso precisa ser um descanso para mim e para você, em todas as nossas questões. Queria que você abrisse Salmo 131, do 1 ao 3. Davi, isso aqui precisa, sabe, marcar o seu coração, o meu coração. Isso aqui precisa ser algo que, sabe, em todos os momentos de algo de uma catástrofe que aconteça, seja nacional, seja na minha vida, seja de uma dor, de um parente que morre, de um relacionamento difícil, de algo que eu não compreendo, de algo que eu não entendo. Esse aqui precisava ser a minha adoração ao Senhor, a fala do meu coração a Deus. Davi disse assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi ora ao Senhor: Senhor, meu coração. Mas o Senhor sabe por quê. Só o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Eu não sei. A minha mente natural não alcança. Então, se eu ficar questionando por quê, para quê, eu vou adoecer, isso vai virar toxina dentro de mim. E, sabe, por que que ela me maltratou? Por que ele me deu essa resposta? Por que ele não me cumprimentou? Por que ele não olhou para mim? Por que ele me traiu? Por que ele foi embora? Por que ele chegou? Por quê? Por quê? Por quê? Porque meu filho está dando trabalho? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou com essa enfermidade? Senhor, eu não sei. O Senhor sabe. E aí Davi dá dá uma dica de ouro para a gente. O que eu faço depois que eu declaro isso? Me comporto como uma criança. Você já viu um menino em velório? Gente, está tudo bem. Aquilo que eles não entendem, aquilo que eles não compreendem, está todo mundo chorando, está falando que morreu, ele está vendo ali, mas ele tem ainda um coração de criança, e ele está deixando que aquilo seja natural, normal, de algo que ele não entende. E Davi está falando isso para o Senhor: Senhor, eu não entendo e não vou fazer força para entender, o Senhor sabe, senão nós vamos ficar doentes. Você liga a televisão, é só crime, só assassinato, só droga, só isso, só aquilo, é filho se levantando contra pai, é traição, é adultério, é tudo. E se você entrar nisso, você vai falar: meu Deus, o mundo está doente, só tem isso, não tem nada de bom. E essa toxina entra, a barreira depois rompe, você roda junto. Não, seja como uma criança. Estou falando para você ser ignorante, estou falando para você deixar nas mãos do Senhor. Senhor, eu não sei porquê. Amém? Isso me ensina, esse salmo de Davi,
e fala para mim não querer resposta para tudo, que tem coisas que são muito elevadas, que eu não posso alcançar nem entender, que eu preciso descansar como uma criança, de ficar questionando quem pecou, quem errou, quem, o que, por quê. Deixe Deus ser Deus. Por que vem crise? Não sei, não sabemos, jamais saberemos. Só sabemos de uma coisa: tem propósito e objetivo, porque Deus transforma até a maldição em bênção. A tragédia mostra uma coisa para nós, toda tragédia. E aí Deus usa uma tragédia para isso, para separar o homem de menino. Separa os espirituais dos carnais. O carnal fica tentando descobrir por quê. O espiritual mete a mão e vai ajudar a mudar e consertar e a salvar. A reportagem mostrou uma mulher que o filho está lá na lama, não sabe nem se vai ser encontrado, mas que ela perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu tudo. Ela está lá na frente de trabalho, servindo, lavando roupa de bombeiro. E sabe por quê? Porque a fé, ela é espiritual. Essa mulher entendeu, ela não pode controlar aquilo, não está no domínio dela, não vai resolver ela ficar ali reclamando, não vai ficar perguntando por quê, para quê. Ela continuou fazendo, ela está... porque agora ela é espiritual, mas o carnal fica ali remoendo. Por quê, para quê? Sexto, essa represa, as notícias dizem que estavam desativadas já há vários anos. Isso me ensina uma coisa: que o tempo não resolve. Mais de 3 anos, 5 anos lá desativada, não põe mais nada, não tira nada, só que de repente, então não adianta você ficar guardando, você ficar aí jogando toxina e achar que o tempo resolve. O tempo cura, não cura. O tempo não cura. O que cura é o arrependimento e o perdão. O que cura é você se tornar como uma criança e deixar Deus ser Deus. Parar de questionar você, os outros e o Senhor. Ela estava desativada, parada. Não negue o pecado, a dor, a tristeza que tem dentro de você e simplesmente deixe lá. O tempo não resolve. Não espiritualize as feridas. Lembranças antigas, né, de relacionamento que fica lá. Meu primeiro beijo, meu primeiro namorado. Você vai armazenando, uma hora essa barragem rompe. Isaías escreveu algo tremendo na Bíblia. Ele escreveu para a gente não viver do passado. Ah, pastor, mas vai dar uma amnésia na gente? Não, a palavra que ele escreveu é assim: não dependa do passado. A partir de agora, tudo pode ser feito novo, de outra forma. Você está num outro tempo, numa outra estação, num outro ambiente, com outra pessoa. E você vai ficando com aquilo lá dentro e, sabe, vai adoecendo, aquilo vai virando veneno. E o que pode acontecer de repente? A barragem estourar, romper. Aí um casamento vai para o ralo, machuca muitas pessoas, sabe? O tempo não resolve. Dobra seu joelho, fecha a porta do quarto. Senhor, eu tenho essas feridas aqui, me limpa. Elas vão só necrosando, vai só piorando. Me limpa, me purifica. Eu quero, sabe, eu quero a represa vazia, eu quero que isso seja arrancado. O Senhor tem esse poder de tirar do meu coração. Lembra de Moisés, quando Deus chamou ele para o serviço? Moisés tinha matado um, que ele queria libertar o povo na força do braço dele. Fugiu, ficou 40 anos no deserto. Quando Deus chama ele para enviar ele para libertar o povo, Moisés dá um monte de desculpa: sou gago, não sei falar, e um monte de coisa. Mas Deus precisava curar aquele coração. Deus falou para ele assim: bota a mão no peito, dentro da sua roupa.
Tira. Lepra. Deus estava mostrando para ele assim: esse é o lixo que está aí. Desse jeito aí você não pode ser um libertador. Desse jeito aí você não pode ser aquele que vai lá com diplomacia falar com o faraó para deixar o povo vir me adorar. Eu quero tocar nesse coração, Moisés. Deixa eu te mostrar, Moisés, como é que ele precisa estar. Coloca a mão novamente, Moisés. Ele pôs. Tira agora, Moisés. Estava limpa. Porque o Senhor é aquele que pode limpar o nosso coração. Só Ele pode, porque Ele limpa de dentro para fora. Nós queremos fantasiar, nós colocamos um monte de sabe? Jesus falou, chamou eles aqui e falou: olha, vocês são hipócritas, vocês estão falando de coisa que não é o que está no coração. Vocês estão escondendo, a barragem está cheia, vai romper qualquer hora, e vocês acham que não vai acontecer, mas vai. Sétima coisa, os diretores da Vale disseram que a inspeção tinha acontecido há pouco tempo. Não é verdade? Eles falaram isso. Mas eles fizeram uma inspeção superficial. Se olhando os técnicos agora, com fotografias de alto impacto ali, de ampliação, mostra canaletas entupidas de sangria, mostra rachaduras na base, trincaduras onde a água foi infiltrando para provocar aquele desmanche. E eles haviam feito uma inspeção. Então não adianta eu e você fazer uma inspeção sozinho. Eu preciso chamar o Espírito Santo, aquele que revela, aquele que vai dizer assim: olha, põe a mão aí e tira. E você fala: Deus, pode mostrar tudo como está. Sabe? Não oculte. Não oculte. Deus não pode fazer nada. A pastora falou isso aqui, na hora que ela subiu para orar. Aonde tem negação. Não aconteceu nada. Eu não sinto, não, irmão. Tá tudo. Não. Todos os encontros de Jesus, que houve libertação e cura, Jesus perguntou assim: o que você quer? Perguntar para um cego o que ele quer. Só que é o seguinte: tem muito cego aí no farol que ele quer dinheiro, ele não quer ver. Porque se ele ver, ele vai ter que voltar a trabalhar, ele vai ter que voltar a produzir. Então ele quer dinheiro. Por isso Jesus pergunta, não pode ter negação. O que você quer? Senhor, eu quero limpar essa represa. Eu quero tirar toda a toxicidade do meu coração. Eu quero que a minha boca possa falar o que está no coração, mas que edifica, que constrói, que, sabe, que semeia a boa semente. Amém? Quero falar para você rapidamente de 3 coisas que faz a barragem estourar. 3. Na nossa vida. Lembrança do passado. A lembrança do passado, seja de muito gozo, de muita prosperidade, de muita fartura, seja de muita dor, de muita tristeza, às vezes de morte, de separação, de destruição, não importa. O passado, ele pressiona a barragem o tempo todo. Se eu alimentar, se eu deixar, se era coisa muito boa, se era muita alegria, se era muita riqueza, eu fico, nossa, mas como é que eu perdi? Por que aconteceu? Como é que era bom? Hoje, por mais que você tenha, por mais feliz que você esteja, por mais que de tranquilidade que você tem, você ainda sente saudade, você quer aquela abundância que você já teve, e você vai vivendo daquilo, e aquilo vai virando uma toxina dentro do seu coração, e de repente essa barreira roda. Pode ser uma dor, mas já passou. Deus sabe por quê. Um ente querido que morreu, um casamento que acabou, um filho que morreu. Deus sabe todas as coisas. Nós recitamos de cor 2 versículos. Pode perguntar para os meninos lá embaixo que eles já sabem. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir.
todos os cabelos da cabeça estão contados. Aí quando algo acontece, eu quero resolver, eu quero resposta, eu quero indagar, eu quero peitar Deus. Por quê? Para quê? Como é que o Senhor permitiu? Onde o Senhor estava? Seja livre do passado. Sabe aonde você deposita o passado? Vou te dar o endereço. Aos pés da cruz. Vai lá e deixa o seu passado, sua bagagem. Ele diz que já fez tudo novo. E ele fala assim: você está cansado por causa da bagagem? Vinde a mim, e eu vos aliviarei, e lhe darei descanso para a vossa alma. Vem na cruz, entrega ali a sua bagagem, não carrega esse fardo, porque a barragem está cheia e ela vai romper. Outra coisa que faz estourar a barragem: vício e tentação, né? Todos nós, não tem um, temos áreas frágeis. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Um é na área sexual, outro é no caráter, outro é na mentira, o outro, sabe? A natureza caída, em pecado me concebeu minha mãe. Você vê um menino de 3 anos que não sabe nada, ele já mente. Você pergunta se foi ele que fez, ele fala: não, foi meu irmão. Não é verdade? Então, vícios e tentações, sabe? Isso, por quê? Uma tentação forte, que te pega numa hora fraca, sabe o que vai acontecer? A barragem vai estourar. Você não aguenta. Aquilo, você derrama, você despeja. Você despeja na vida da sua esposa, a esposa despeja na vida do marido, na vida dos filhos, dos parentes, da igreja, onde for, você despeja. Terceiro, coisa que faz a barragem estourar: herança familiar ruim. Ame seus pais, irmãos, avós, tios, mas saiba até onde você deve imitá-los. Seja grato a Deus pelas qualidades deles, do que eles transmitiu, do que eles ensinou, mas rejeite as ruins. Separe as boas das ruins, senão você vai rodar. Seja grato pela herança familiar boa, construtiva, edificante, mas não aceite a herança ruim, os vícios, as mazelas. Quebre e cancele de sobre você e a sua descendência. Nós fazemos algo aqui, aqueles que já fizeram com a gente o curso de noivo sabem disso, né? A Andresa mais o Maico fez, não foi com a gente por causa de ser filho, né? Deveria ser em toda a família, mas infelizmente não é. Isso não precisava ser só no curso de noivo. A família podia sentar na mesa para conversar. A primeira lição: herança familiar. A gente dá um questionário para os noivos e eles vão anotar ali as qualidades do pai, as qualidades da mãe, 3 qualidades, boa, 3 defeitos. E depois o que ela vê que a mãe tem daquelas coisas boas que repete nela, as coisas ruins que repete nela, e do pai também, e assim por diante. E quando a gente senta com esse casal, o coração chora por dentro, porque se aquilo fosse conversado numa mesa, aqueles filhos com os pais, havia cura, havia maturidade, crescimento. Mas se falar, e vai guardando no coração, e não há uma renúncia, não há uma quebra. Por exemplo, o noivo escreve lá: olha, meu pai é trabalhador, meu pai é paciencioso, meu pai é isso. Depois no negativo: olha, ele é estúpido, ele é ausente. E aí nós precisamos o quê? Você precisa ir até Deus e dizer: Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, eu sou grato por aquilo que ele me trouxe ao mundo, eu sou grato pelas coisas boas que eu vejo, que eu herdei dele, a bondade. Ele é trabalhador, eu sou trabalhador, mas a brutalidade dele, que muitas vezes eu vejo manifestando em mim, eu cancelo, eu não aceito. Na minha descendência está cancelado, eu desligo, porque você renuncia aquilo. Não aceite aquilo, porque aquilo, qualquer hora a barragem vai romper.
Você já viu uma casa que está tudo bem, paz, está todo mundo empregado, as contas estão equilibradas, está passeio marcado, um copo quebra. Algo sem importância nenhuma. Estou dando um exemplo banal. E aquilo vira, o arreio vira de cabeça para baixo. Sabe? Por quê? Porque a barragem rompeu de algo que está lá, que não manifestou, não foi o copo. E que precisa de cura, que precisa de entregar lá na cruz para o Senhor, que precisa fazer essas renúncias. Aí você, vem alguém, ou você que está ouvindo aqui, ou eu, e a gente se defende, né? Parece um... eu sou assim. Se você acha que guardar lama é legal, se você acha que ser uma pessoa que pode estourar 10 vezes por dia, eu lamento muito, mas você vai machucar muita gente. Jesus pode mudar a nossa história familiar. Você crê? O único que pode pegar as nossas tendências familiares ruins e transformá-las é Jesus Cristo. E eu quero te desafiar nessa noite. Nós ainda vamos falar mais algumas coisinhas aqui necessárias. Eu quero te desafiar a você levantar uma bandeira. Cada marido, cada esposa aqui, cada jovem, cada filho. Vai começar comigo. Eu quero surpreender a minha esposa, eu quero surpreender meu marido, eu quero surpreender meus parentes, eu quero surpreender meus filhos, eu quero começar comigo. Eu quero surpreender tudo à minha volta. Em vez de sair despejando lama, eu quero despejar amor, compreensão, paciência, carinho e fé. Deixa eu te falar uma coisa. Olha que coisa linda que Deus deu para o homem, chamado escolha, livre-arbítrio. Aquela barragem de Brumadinho, de Mariana, feita por mãos de homens, máquinas, foi pôr naquela, seja de concreto, que amanhã pode vir a estourar. Ela não tem escolha, pelo desgaste do tempo, pela falta de manutenção, por uma série de coisas. Uma hora ela está fadada a isso. Ok? Mas eu e você, nós temos algo que aquela barragem não tem. Nós temos o poder da decisão, o poder da escolha. Você pode decidir a não ter nada tóxico, não guardar nada, não aumentar os rejeitos dessa barragem, para não correr risco. Você tem o poder de escolher. E agora que a barragem, o rejeito, Jesus tirou, eu quero falar de 3 coisas que tem que sair de dentro de nós. Guarda isso: fé, esperança e amor. Pastor, o que é fé? Fé é a capacidade de descansar. Quem tem fé descansa. Você olha para a circunstância, você olha para tudo que está acontecendo e diz assim: eu sei que o Senhor está no controle. Seja um lançador de sementes de fé. Abra a barragem e derrame fé aonde você estiver. É ruim? É catastrófico? Mas não saiu do controle do Senhor. Esperança. O que é a esperança, pastor? Esperança não é otimismo. Esperança é olhar para frente e enxergar o que Deus enxerga. Aí você enche o coração de paz. Quem gostaria de olhar para frente e ver o que Deus vê? Se você vê o que Deus vê, você fica em paz. Está vendo tudo que está acontecendo nesses dias? Isaías viu o trono de Deus, os anjos adorando 24 horas, santo, 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 e dizendo assim: a terra está cheia da minha glória. Ele não perdeu o controle. Descansa, irmão. O amor. Não viva momentos especiais. O momento especial é estar vivo. Não deixe de falar que você ama, que você perdoa, que você quer reconciliação. Celebre a vida.
o presente do autor. Eu queria ler com você, queria que você abrisse para a gente encerrar. Lucas 13, do 1 ao 5. E aqui nós vamos encerrar. Lucas 13, do 1 ao 5. Os religiosos novamente. Do 1 ao 5. Amém? E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos